E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Nesse vídeo eu queria compartilhar algo que o Senhor ministrou comigo quando eu estava preparando um estudo para ministrar em uma outra cidade, em uma viagem que eu ia fazer. E aí lá o foco daquela reunião era para líderes. Eram vários obreiros, vários líderes que iam se encontrar. E aí eu me lembrei daquele texto que fala em 2 Coríntios 2, 14 a 16, diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E aí aquilo me fez pensar de que em todo lugar nós estamos manifestando a fragrância de Cristo, nós estamos o tempo todo ministrando alguma coisa. E aí, a pergunta que Deus me fez ao preparar aquele estudo é: o que nós estamos ministrando? O que a nossa vida ministra? Nós, em todo lugar que nós vamos, nós estamos ministrando alguma coisa. E aí, de forma bem clara e didática, o Senhor me levou a escrever duas coisas que nós precisamos nos preocupar e que devem ser o foco do que nós estamos ministrando. Mas essas duas coisas, depois pensando ao preparar esse vídeo aqui, elas são duas exortações muito claras que nós podemos ter de que tipo de ministração não só nós ministramos aos outros, mas também que tipo de ministração nós devemos abrir nosso coração para receber dos outros. Você mesmo está assistindo um vídeo no YouTube agora, por exemplo, está me assistindo falando, talvez já tenha visto vários vídeos do canal ou não, inclusive não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, mas muitas vezes a gente assiste vários vídeos na internet, pregações, ministrações, e o que é uma boa ministração? O que é uma ministração que edifica, que nos leva para perto do Pai? Então essas duas dicas que eu queria dar aqui para vocês, elas servem tanto para você perguntar o que você tem ministrado aos outros, que tipo de ministração você tem feito, porque a tua vida o tempo todo ela ministra, como também que tipo de ministração você tem recebido. Então eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Eu profissionalmente trabalho ministrando cursos também de capacitação em áreas de liderança, gestão de pessoas, gestão do tempo e vários outros conteúdos, seja dentro de empresas quanto também de universidades. E toda vez que eu vou preparar um material e um curso, quando a gente vai preparar um conteúdo, a gente sempre se preocupa com duas coisas. A primeira delas é o conteúdo e a segunda delas é a forma. Então vamos lá. Qual é o conteúdo da nossa ministração ou o conteúdo da ministração que nós estamos recebendo? É muito interessante que a igreja de Coríntios, fala lá em 1 Coríntios 1, versículos 5 a 7, diz assim, ó: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então é interessante que essa igreja de Corinto diz aqui esse texto que eles tinham todo o conhecimento e não faltava nenhum dom. Ou seja, cara, era a igreja perfeita. Tinha conhecimento, base na palavra e tinha dom, manifestação do Espírito Santo. Cara, que igreja top, né? Tem tudo que a gente quer, conhecimento, base na palavra e manifestação do Espírito Santo. Tinha tanta manifestação do Espírito Santo que até 1 Coríntios ali do 12 a 14, Paulo vai falando sobre os dons do Espírito, sobre a manifestação do Espírito através daqueles 9 dons, e depois ele tem que até trazer uma certa orientações para eles de como eles deveriam praticar os dons espirituais. Ele vai dizendo assim, olha, quando um ora em línguas, né, que sejam 2 ou 3 e que haja interpretação. Não profetizem todos ao mesmo tempo. Ele começa a trazer ali uma série de orientações no culto, de tanto que eles tinham esses dons espirituais. E o conhecimento, eles também eram cheios de conhecimento, eles até vinham dos gregos, e os gregos sempre foram muito intelectuais, então também era uma base daquela igreja. Mas olha que interessante, só havia um problema. Quando Paulo foi visitar eles, isso ele fala lá em 1 Coríntios 2, versículos 1 a 2, ele diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então eles tinham muito conhecimento e muito poder, muitos dons, mas quando Paulo foi lá, ele procurou uma coisa, ele procurou Cristo. Ele procurou, ele disse assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando ele chegou lá, ele queria saber onde está a pessoa de Cristo aqui no meio de vocês. Então, o que tem sido o foco dos nossos encontros, das nossas ministrações, seja quando nós ministramos, seja quando nós estamos recebendo uma ministração? O foco sempre precisa ser a pessoa de Jesus Cristo. A centralidade do conteúdo precisa ser a pessoa de Jesus. Pode ser vários assuntos, pode ser abordado vários assuntos, mas quando eu espremo o suco, né, quando eu tiro o suco daquela ministração, o que é que ficou?
tem que ser cristocêntrico, tem que ser focado na pessoa de Jesus. A gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Isso fala em Mateus 12:34. E Paulo, ele diz que a vida dele estava cheia de Cristo, ele considerou todas as coisas como perda para ganhar Cristo. Olha só, Filipenses 3, 2-10 fala assim, ele dá um aviso contra os falsos mestres. E ele fala assim, no versículo 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como perda, como refúgio, para ganhar a Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós ministramos ou nós recebemos de ministração precisa ser focado na pessoa de Cristo. É o conhecimento revelado de Jesus na vida de alguém que transforma aquela pessoa. Não são palavras bonitas, não são palavras motivadoras ou encorajadoras que transformam alguém, que tiram alguém do pecado, que convencem alguém do pecado ou que fazem alguém mudar de vida, se converter ao senhorio de Cristo. Não, é quando essa pessoa tem um conhecimento revelado da pessoa de Jesus. Então a nossa ministração, ela precisa ser focada em Cristo. Então, quando nós ministramos ou recebemos uma ministração, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir aqui é sobre o conteúdo. Precisa ser cristocêntrico. O evangelho centrado em Cristo e não o evangelho centrado no homem, o evangelho humanista. A diferença entre eles é o centro da mensagem. Não é os exemplos, que é importante usar exemplos, Jesus usou muitas parábolas, não é os recursos visuais, pode ter até pirotecnia, seja o que for, mas a essência da mensagem, o centro dela precisa ser a pessoa de Jesus. O centro da mensagem do Evangelho, centrado em Cristo, é na vontade de Jesus, que é o propósito eterno de Deus, na autoridade dele e no seu reino, que é o Evangelho do reino. O homem deve buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. A felicidade ela vem como consequência. Em contrapartida, o evangelho humanista é aquele que coloca o homem no centro, a felicidade do homem no centro, isso vira o centro da mensagem. Esses dias eu vi um vídeo na internet e por causa do meio profissional eu já li muitos livros empresariais e aí eu confesso que eu estava ouvindo aquela ministração e não enxerguei diferença nenhuma entre uma palestra motivacional. Eram cheios de palavras bonitas, exemplos impactantes que faziam com que a pessoa se sentisse bem, se sentisse melhor. Tá vazio a centralidade em Cristo, estava faltando. Então eu queria te animar. Se você ministra, e a nossa vida ministra o tempo todo, eu queria te encorajar em primeiro lugar que a tua ministração, o conteúdo dela, seja centrado em Cristo. E se você consome muito ministrações, procure ministrações que te levem para mais perto de Jesus. Não apenas que te façam se sentir bem, ou que exaltem o teu ego, ou que te façam tu se sentir, sei lá, seja o que for, que foque no homem. Não, o foco precisa ser a pessoa de Jesus. E a segunda coisa é a forma. Então, primeiro o conteúdo e agora a forma. Qual é a forma que nós ministramos ou a forma que aquela pessoa está ministrando? Quando a gente fala de comunicação, existe algo que a gente diz que é a congruência na comunicação. Ter congruência na comunicação é quando o conteúdo do que eu estou falando está alinhado com a forma que eu estou falando, meu tom, minha entonação, a forma que eu falo, e isso está alinhado com a minha expressão corporal. Por exemplo, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Essa foi uma mensagem incongruente na comunicação, porque o que eu falei, que era o dia mais feliz da minha vida, não estava alinhado com a forma que eu falei e não está alinhado com a minha expressão corporal. É muito diferente de eu dizer, cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Pô, isso é uma comunicação congruente. Conteúdo alinhado com forma, alinhado com a minha expressão corporal. Agora, o que é uma comunicação congruente no reino, quando a gente está ministrando alguma coisa? É interessante que na época de Jesus, as pessoas que ministravam eram os escribas, né? Os escribas daquela época, os fariseus, eles eram pessoas cuja a profissão era escrever. Eles registravam, copiavam coisas importantes, documentos legais, manuscritos e tal, e no Novo Testamento eles também eram professores da lei judaica. Como eles não tinha copiadora, não tinha impressora, eles transcreviam a lei, né, o Velho Testamento, o Pentateuco, então eles conheciam muito da Bíblia que eles tinham na época, o Velho Testamento, eles conheciam muito da lei, inclusive eles ensinavam a lei. Mas como Jesus ministrava? Qual que é a diferença de como Jesus ministrava? Jesus chegou em Mateus 5, 6 e 7, ele ministra o Sermão do Monte. São 3 capítulos da ministração de Jesus. E quando termina aquela ministração, no versículo 28 a 29 do capítulo 7, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles conheciam a palavra também, conheciam muito,
mas a diferença da forma de como Jesus ministrava é que Jesus ministrava com autoridade. E eu creio que essa autoridade é uma autoridade de quem vive aquilo que está ministrando. Eu creio que a congruência espiritual não tem a ver apenas com o conteúdo, com a forma, com a expressão corporal, mas também com a vida de quem está ministrando. Nós, quando ministramos, transmitimos vida, não só conhecimento e algo no intelecto, mas nós estamos transmitindo, jorrando aqueles rios de água viva que transbordam do nosso interior. Então é muito claro, tu pode ver às vezes duas pessoas ministrando o mesmo conteúdo, mas aqui sai vida, tu consegue receber aquela vida de Cristo, por quê? Porque a autoridade em quem está ministrando é de quem pratica e vive aquilo que está sendo ministrado. É muito interessante, as nossas atitudes, elas falam muito mais alto que as nossas palavras. O Davi mesmo, ele copia tudo aquilo que ele enxerga. O Davi, o nosso filhinho, ele copia tudo aquilo que ele vê, porque os nossos exemplos e atitudes, eles falam muito mais alto. O exemplo de Jesus e os discípulos dele, eles viam tanto Jesus orar, até que um momento eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar, porque a atitude de Jesus falava mais alto. E aí, quando Jesus ensinou eles a orar, ali tinha a autoridade de quem pratica e vive aquilo que está sendo ministrado. Então eu queria te encorajar aqui com esse vídeo, algo que eu tenho sido muito encorajado e desafiado por Deus. Toda vez em que eu vou ministrar, em que a minha vida está ministrando alguma coisa, pode ser uma pregação, pode ser um serviço dentro da igreja, ou pode ser estar com os irmãos, a minha vida ela sempre ministra e transmite algo. Mas ou seja, quando você está vendo o que você está consumindo, que ministrações você tem recebido, que você cuidasse com essas duas coisas. Qual é o conteúdo, e o conteúdo precisa ser sempre cristocêntrico, centrado na pessoa de Jesus, e qual é a forma da ministração. Tem que ser com autoridade, a autoridade de quem vive aquilo que está sendo ministrado. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, quero te encorajar muito a compartilhar esse vídeo com os teus irmãos, para que abençoe também a vida deles. Não deixe de comentar aqui embaixo se a tua vida foi abençoada também, e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar e receber notificação aí dos próximos vídeos. Graças do Senhor sobre a tua vida.